Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Vamos até o 23. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aqui, amados, orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, que Tu fales ao coração de cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ser conosco, só Tu conheces o coração de cada um de nós, aquilo que necessitamos e precisamos, ó Deus, ouvir e aprender de Ti. Oramos Te bendizendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados, mas o texto um pouco grande, porém um texto já bem conhecido, né, em parte, principalmente pelo final que nós lemos. Esse final já é um final bem conhecido. Essa palavra que Deus deu ao profeta Samuel para que destruísse Amaleque, né, ela é fruto exatamente porque quando o Senhor livrou o povo de Israel do Egito, já no início da caminhada, eles tinham passado ali o Mar Vermelho, umas coisas de 2 meses, que a Bíblia vai falar logo em seguida ao ataque que Amaleque faz a Israel, que era o 3º mês da saída deles do Egito. Então era no início, um povo que viveu escravizado, foi covardemente atacado, principalmente quem estava na retaguarda, os que estavam na retaguarda da caminhada, né, foram atacados, né? Daí sempre aquela noção que se fala quando se olha, quem assiste aquelas séries de Discovery, Animal Planet, você vê que tem que estar junto, corpo, igreja, aqueles animaizinhos que ficam lá afastadinhos são a presa mais fácil. A presa mais fácil está longe do corpo. Né? E a palavra Amaleque, ela tem um significado. Amaleque significa habitante de vale, ou de um vale. Isso na concordância Strong. Né? Isso lembra alguém que está acostumado a viver no vale. Nós já ouvimos muitas vezes nas nossas vidas, né, a gente dizer assim: irmão, estou passando por um vale na vida. Não é isso? Principalmente os mais velhos. Os mais novos, nem tanto. Mas os mais velhos já ouviram esse ditado: estou passando por um vale, um momento difícil. E os amalequitas, né, eles têm esse nome, habitante do vale, não por acaso. Né? Eles pegam exatamente na fragilidade do irmão, do crente, covardemente. O povo tinha acabado de sair, se estruturando. Né? A palavra fala em 600 mil homens, né, em torno, vai chegar lá 3 milhões, só de homens, né, de varões. E o povo se estruturando, e esse povo, esses amalequitas, que não por acaso tem esse nome, esse significado, né, se você for pegar por trás do nome Amaleque, habitante de um vale, parece que alguém acostumado a viver no vale. Vale, né, está no Salmo 23, ainda que andasse pelo vale, ou seja, não é algo bom, mas tem gente que gosta de estar ali, não para sair dali, mas para terminar de pisar quem está em dificuldade. E o povo estava em dificuldade, mas era o povo de Deus. O povo, tinha acontecido no povo de Israel aquela famosa contenda de Massá e Meribá, já brigando por água, reclamando com Moisés. Né? Mas era o povo de Deus. Assim como a igreja é povo de Deus. A igreja tem as suas dificuldades, os seus problemas, mas nós somos vasos do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para o inimigo de Deus. É como foi falado todo o período aqui do louvor, da palavra. Nós somos vasos na mão do Senhor. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Até me veio à mente, não tem nada a ver com a palavra assim diretamente, tá, Márcio? Mas só para fazer um paralelo. Os irmãos lembram do Daniel 5, muito rapidamente, tá, irmãos? Não precisa ir lá, não. Daniel 5 é aquele rei, o Belsazar, né?
eles falam filho de Nabucodonosor, neto, tá? Existe a questão histórica aí, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas ele foi fulminado. Por que ele foi fulminado? Por que ele morreu naquela noite? Por que ele perdeu o reino e foi dado para os medos e para os persas, a pessoa de Dario e Ciro? Não é? Porque ele foi pegar dos vasos de honra da casa do Senhor que foram trazidos por Nabucodonosor. Estava no exílio? Estava, mas é vaso do Senhor. Está passando por correção? Mas é vaso do Senhor. Não mexe, não. E ele foi pegar para zombar e fazer louvor aos seus deuses. Naquela mesma hora apareceu uma mão na estucada, escrevendo numa língua que ninguém sabia, nem astrólogo, nem ninguém lá, e nem Daniel, diga-se passagem. Daniel leu o que Deus revelou, porque aquilo não era língua conhecida. Aquilo não era escrita conhecida. Mas vamos voltar para a nossa palavra. Depois a gente prega isso aí. Mene, Mene, Tekel, nos mais antigos está escrito Ufarsim. Nas Bíblias mais novas está Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas nas Bíblias velhas, Ufarsim. E Mene, Tekel, Pérez, enfim. Tem um porquê o Pérez. Mas eu só estou dizendo, amado, Deus nos ama. Amém. Amém. Os vasos de Deus podem estar no momento de correção. Mas isso não é motivo de zombaria, é para nós nos humilharmos e reconhecermos que só o Senhor é Deus. Amém. Foi lá que o povo ficou com saudade. Ficou? O povo ficou com saudade. Salmo 137, né? Canta aí uma musiquinha de vocês para a gente. Como vamos cantar louvor estando nós em terra estranha? Os babilônios zombavam deles, estão à margem do rio. Canta o louvor de vocês. Tudo triste. Eu quero voltar para Jerusalém. Mas é o povo do Senhor. Deus mandou destruir Amaleque. Porque Amaleque, por aí, os Amaleques da vida estão por aí. Os ímpios que querem destruir o povo do Senhor. E Deus tinha, né, é importante, amados, claro que vocês devem saber, mas é muito importante dizer que quem levantou Saul como rei foi Deus, tá? Não foi o povo. Mas é muito comum você encontrar em algumas pregações pessoas dizendo que o povo escolheu Saul para ser rei. Tá? O povo não escolheu Saul. Bom? Quem escolheu foi Deus. O povo pediu um rei. Até a minha Bíblia. Sabe esses títulos pretos? Negritos? Né? Que vem? Isso não faz parte da Bíblia. Isso é, o povo escolhe Saul para ser rei. Eu coloquei aqui com todas as letras. Errado. Errado, porque o povo não escolheu Saul. Amém? Amém. Então, esses negritos, os irmãos conhecem bem, isso é para ajudar na leitura. A editora, muitas editoras colocam alguma coisa assim, Jesus cura um cego. Para você saber que depois disso vem. Aí na minha está assim, ó, no capítulo 10, o povo escolhe Saul para ser o rei. Não, o povo não escolheu Saul. Se tiver alguém com essa mesma coisa no capítulo 10, né, já corrige. Tá? Mas não faz parte da Bíblia. Vamos voltar aqui. E o Senhor dá essa missão. E o cidadão, que era o mais bonito, tribo de Benjamim, o homem mais alto, belo, né, Saul, ele parte para lá, conforme Samuel, que era profeta. Samuel só não era mais juiz, ele foi o último juiz, ele era as três coisas ao mesmo tempo, né? Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Mas como pediram o rei, Deus escolheu, aí ele ficou como sacerdote e profeta. Né? O rei é o poder executivo, vamos dizer assim, é quem executa. Né? Quem é o nosso rei? Jesus é quem veio e executou o plano desde antes da eternidade. Ele é o rei dos reis. Né? Ele veio e executou. Ele veio e executou o plano de nos salvar, de derramar o seu sangue, tudo combinado para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o rei sobe, mas a palavra diz que ele perdoou, ele trouxe vivo o rei Agag, dos amalequitas, e trouxe também o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor. De fato, do ponto de vista qualitativo, está tudo muito bonito. O melhor.
não é? O que os nossos olhos podem ver, está tudo muito certo, muitas vezes, mas para Deus está errado. Trouxe para sacrificar o Senhor. Mas a ordem do Senhor era eliminar com tudo. Tudo. Porque Deus qualifica esse povo como pecadores. Vis pecadores. Hoje, a luta da igreja não é contra carne nem sangue. Deus não manda nós matarmos ser humano nenhum. Efésios 6, lá na armadura de Deus, não é isso? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra essas potestades que estão nas regiões do ar, celestiais, e contra o que elas produzem, que são os anjos demoníacos, que é o pecado. Ele fustiga a nossa carne, ele fica colocando em princípio, eles, né? Só num lá que Jesus expulsou, na tal de legião. E dizem alguns que eram 6 mil, o equivalente a 6 mil, alguns estudiosos, que era o equivalente da legião romana de soldados, né? Então eles ficam fazendo essas tentativas. Então a nossa luta como igreja não é contra o semelhante nosso, contra o ser humano para matar ninguém, nem gado, nem boi, nem nada. Mas é para eliminar o pecado, porque o Senhor Jesus ele veio e nos perdoou de tudo, de tudo. Então nós lutamos para ter essa armadura que está totalmente disponível para nós. A armadura de Deus não é algo que você tem que fazer sacrifícios, não, é como se fosse uma grande mesa posta em que não falta capacete, não falta espada, não falta armadura para você colocar no peitoral, não falta. É você ir lá e pegar e se armar. Você ir lá e pegar. Essa é a luta da igreja. E a igreja a gente combate contra o pecado. A pior coisa, Jesus morreu por causa do nosso pecado. E esse homem, ele veio trazendo o rei, para ser um troféu, e o Senhor vai falar para Samuel, dizendo, olha, ele não executou as minhas palavras. E o profeta Samuel era um homem tão amoroso, a gente pensa que ele era um homem duro, né? As pessoas temiam Samuel porque Samuel era um homem que era com Deus. A palavra vai dizer assim, nem uma palavra falada por Samuel caiu por terra. A palavra de Deus diz isso. Nem uma palavra que saiu da boca do profeta Samuel caiu por terra. Então o povo tremia. Quando ele vai ungir Davi, primeira coisa, é de paz a tua vinda? Todo mundo fica com é de paz. É de paz. Mas esse homem chorou a noite toda por Saul. Mesmo o Senhor tem dizendo, ele não executou as minhas ordens. Quando tiraram esse homem para não ser mais juiz, e Samuel insistiu, olha, vocês têm certeza. Quando o povo insistiu, não, queremos um rei, alguns anciãos, quando viram que o negócio estava ficando feio, chegaram perto deles, o seu Samuel, o senhor não deixa de orar por nós, não. Sabe o que ele vai dizer? Né? Alguém que está sendo, sai, não queremos você mais como juiz. Fica com longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pela herança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que coração, irmãos! Ele estava sendo retirado, mas ele disse, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pela herança do Senhor. Que homem! O profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Né? A gente está vendo aqui, ó, prestem atenção, um sacerdote e um rei. Um sacerdote e um rei. Vai já tentando, porque eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Amém. Quem disse foi Jesus. Apocalipse 1:5. Com seu sangue, comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, para fazer reis e sacerdotes a Deus. Apocalipse 5:9. A mesma coisa. Glorificação a Deus e ao Cordeiro que derramou o seu sangue para comprar povos de Maricá, de São Gonçalo, da África, da Venezuela, do Japão, da China, da Rússia, de tudo que é lugar, branco, negro, amarelo, qualquer raça,
para fazer rei e sacerdote. Então nós temos duas funções, a sacerdotal e a de rei. E o rei é a função executiva. E a sacerdotal é principalmente a cerimonial espiritual. É você orar, é você interceder, é você cultuar. Mas tem o dia a dia do executar. Tem o dia a dia do executar. Não é? Esse é o mais difícil. Meus amados, o versículo 12 desse trecho que nós lemos fala de um erro que passa desapercebido por muitos leitores. O versículo 12 do capítulo 15, cometido, vai depender da versão bíblica, nem toda a Bíblia traz esse detalhe. Cometida por Saul. Você sabe o que Saul fez? Porque quem deu os amalequitas na mão do rei Saul? Deus. Quando Deus diz, vai e faz isso, é porque está dado. Não vai depender só do seu coração. Eis-me aqui, Senhor, fazer a tua vontade. Não é? Por que o Caleb e o Josué entraram na terra prometida e Deus estava sempre de bem com eles? Porque eles não olharam para gigantes, nem para obstáculos, nem para muros, para nada disso. Eles foram para lá confiados no problema. Não foi Deus que disse que ia colocar a gente lá? Como quem diz assim, o problema é de Deus. Porque eu tô firme na fé. Não foi Deus que falou que ia colocar a gente lá? Cabe a mim andar. A mesma coisa. Olha o que é que Saul faz. Ele levanta uma coluna para si. Em algumas versões tem um monumento em homenagem a ele mesmo. Isso é gravíssimo, irmãos, e a gente tem que ter cuidado. Isso é uma pegadinha do adversário chamada soberba. Eu venci. O que eu venci? Eu sou. Não somos nada. Quem é Jesus? Jesus é que lá no livro de João, né, vai deixar doido. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele pega em pedra, porque ele vai usar a mesma expressão aramaica usada por Deus lá falando com Moisés. Qual o teu nome? Eu sou, me enviou. Ele faz um monumento para ele, em homenagem a ele mesmo. Eu, rei Saul, derrotei Amaleque. Ele já vinha fazendo erros gravíssimos. Ele já tinha sacrificado em outra guerra o que não é função dele. Me parece que ele gostava de aparecer. Ele já tinha sacrificado, não esperou Samuel chegar à função exclusiva do sacerdote, e ele faz isso. Isso é outra mensagem. E ele vai acumulando até a gente já sabe onde ele vai chegar. Ele vai chegar na agoureira, na pitonissa, na vidente. Amados, esse homem levanta um altar para si mesmo. Samuel vai atrás dele. E a primeira coisa aí que ele fala é uma mentira. Ou seja, os irmãos estão vendo como o rei está executando de mal a pior as coisas? Deus deu, mas quem se vangloria é o homem. Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Mentira. Quem é o pai da mentira? Como é que você vai dizer isso, profeta? Executei, como? Executei a palavra do Senhor? O Senhor não mandou trazer rei, mandou trazer gado? Salmo 116, irmãos. Um salmo inominado, um salmo que não tem o autor, né? Tem especulações quem seria o autor. O salmista, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o versículo, se o 12, mas ele vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Quem faz os benefícios para nós? É Deus. Que darei eu ao Senhor? Qual é a resposta? É o versículo seguinte: não tem resposta. Eu não tenho nada para dar ao Senhor. De nós mesmos não temos nada. A resposta é que Ele vai tomar o que o Senhor deu para Ele. Tomarei o cálice da salvação. O que mais Deus se alegra na vida de um crente é receber Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não tem nada de nós mesmos para dar. Não tem nada de bom. A glória é do Senhor. Construir monumento, para mim, um mortal. Executei a palavra do Senhor. Mentira.
Hã? Mentira. Depois não, o povo perdoou. Amados, quem está acima, o povo ou o rei? O rei. Deus te deu esse poder e essa autoridade para que você execute sobre aqueles que estão debaixo do teu comando. Não põe a culpa no povo, não. Para sacrificar o melhor das ovelhas. E ele vai insistir. No versículo 20, ele vai dizer para Samuel, disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ele continua insistindo em tentar se defender do pecado. Os irmãos lembram em 2 Samuel, capítulo, não lembro se é o 12 ou 13, do Batseba, tá? Acho que é o capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 13, Natã, quando diz assim, esse homem és tu, qual é a primeira coisa que Davi fala? Pequei contra o Senhor. Ponto. Esse homem és tu, pequei contra o Senhor. Não tem negociação, mais ou menos, não é bem assim. Não existe isso, amados. Saul está debatendo com o profeta do Senhor, Samuel, cuja palavra nunca caiu por terra. Não é? Nunca caiu por terra. Por isso que o Senhor disse, levantarei um que será segundo o meu coração, que é o Davi. E naquilo que eram as coisas que o Senhor queria, ele fez tudo. Os pecados e os erros por conta dele. Mas as coisas que eram em favor do povo, Davi não perdeu uma guerra em nome de Israel. Procura uma derrota de Davi. Você vê parcial. Ele fugindo, ele vai lá e recupera tudo. Não tem. Não tem derrota de Davi. Não? Meus amados, pequei contra o Senhor. Esse homem, ele só vai admitir que errou em versículos depois do que nós terminamos. Quando Samuel já... Né? O Senhor vai falar com ele, ô Samuel, eu já o rejeitei. O que você está fazendo? Porque Samuel amava o povo, os profetas todos de Deus. Botem em cima. Os profetas choravam pelo povo. Se tinha alguém que tinha noção de corpo, eram os profetas. Eles amavam o povo. Jonas. Eles amavam o povo. Jonas ficou indignado porque tinha que abençoar um povo que não era o povo dele. Pô, revoltadinho. Tinha que ir para Nínive. Para povo da Síria. Ele era do período de Jeroboão II. Ele tem 2 Jeroboão e Jeroboão II. A gente está um perrengue tremendo aqui, Senhor. O Senhor está me mandando abençoar Nínive. Vai. Tentou fugir, não deu certo. Os profetas amavam Israel, meus amados. E os profetas, segundo o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, eles já anteviam a bênção para os gentios. Eles também não mostravam disso, eles ficavam, vai acontecer alguma coisa com o meu povo. Alguma coisa com Israel, porque Deus está estendendo a bênção para os gentios. Mas, amados, continuando aqui, o versículo 21 é outra coisa grave que a gente vai pontuar, e a gente está sempre trazendo para a igreja, não? Alguém pode pensar aí que é para atacar seres humanos, nada disso. A nossa arma nós já mostramos qual é. E a gente combate com a oração, com a evangelização. A nossa arma é a palavra de Deus. É quanto mais obedecermos, estivermos aderentes à palavra de Deus e num pacto que não tem comparação, que é o segundo, no sangue de Cristo. Não tem comparação, porque aqueles estavam debaixo de lei, mas no sangue de Jesus é perfeito. É tão perfeito que Deus disse que não terá outro. Ele é único. Está lá no livro de Hebreus. Ele é tão perfeito que ele supera todo e qualquer outro. Ele acabou. É uma só vez. Jesus não precisou morrer mais. Em algumas versões, no versículo 21, quando ele diz assim, olha, o povo tomou o melhor do interdito. Esse interdito aqui, mas é a mesma coisa de anátema, do maldito.
do que era proibido, interditado, eu não sei como está em algumas versões em sua Bíblia, tá? Qualitativamente falando, como nós dissemos, era de fato as melhores ovelhas, cordeiros, tudo que Deus queria para efeitos de sacrifício, porque os sacrifícios exigiam isso de fato. Que a ovelha que fosse ser entregue a sacrifício tinha que ter toda, não podia ter nenhuma ferida, não podia ser cega, não podia mancar. Né? Nada disso, então eles trouxeram melhor. Né? E o Senhor reclama desse tipo de oferta lá no último livrozinho do Velho Testamento, profeta Malaquias. E eles ficam cheios de coisas, Senhor, não adianta andar obedecendo o Senhor, que a gente não está vendo vantagem nenhuma. O Senhor diz, olha, a ovelha que você traz para mim, cega, manca, aleijada, e fica com a boa para ter lucro, faz negócio ainda. O homem, quando está longe de Deus em pecado, ele fica totalmente irracional. Completamente, você quer discutir com Deus. O interdito, irmão, ou daí o nome interdição, por exemplo, você vê uma área está interditada pelo governo, não pode fazer nada ali. Ela não serve para mim. Então, quando Deus falou isso, ele está falando, eu não estou pedindo sacrifício. Sabe por quê? Porque aquilo que representa o pecado, por mais bonito que seja, não serve de oferta para o Senhor. Desculpe, não serve. Pode ser lindo, pode ser a ovelha mais linda, pode ser a melhor coisa do seu coração para oferecer. Se não é da vontade de Deus, se não agrada o coração do Senhor, não serve. E nós, na nova aliança, nós já percebemos que tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Porque ele, conforme está em Romanos, é a propiciação que Deus nos deu. É aquilo que Deus olha e diz, eu aceito. Isso eu sei. Em Romanos 10, não precisa abrir, em Romanos 10, que é um trecho, como alguns dizem assim, tipo um parêntese que Paulo faz, o 9, 10 e 11, porque ele vai falar de Israel e da igreja, no 10 ele vai dizer assim, eu vos dou o meu testemunho que eles fazem as coisas para Deus, falando dos judeus, com zelo, mas sem entendimento. Por quê? Porque não receberam, não quiseram receber a justiça de Deus, estabelecendo a sua própria. Isso acontece nos nossos dias? Sim. Acontece, amados. A justiça de Deus, Paulo diz que é Jesus Cristo. Por isso que nós não temos nada para oferecer. O que nós damos ao Senhor é o que nós recebemos do Senhor. Ele mesmo proporcionou à igreja o seu Filho para orarmos em nome dele. Tenta orar no teu nome. Senhor, oro com base na guerra que eu venci ontem. Eu sou o crente. Não passa nem do teto, não sobe, não passa, não sobe. Não existe. Não existe essa oração. Ela tem que ser em nome de Jesus. É a oferta perfeita. É tão perfeita que nunca mais precisou de sacrifício, nem vai precisar. Um sacrifício perfeito no altar. A vida do Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício perfeito. Seu sangue foi derramado, foi vertido. É por este sangue que nós temos acesso ao Pai. Hebreus 10, não é isso? Pelo sangue de Jesus, vocês têm acesso a que lugar? Santo dos Santos. Onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Agora, até eu entro. Com ousadia, diz a palavra, né? Com fé. Ousadia. Pode entrar e não somos fulminados. Mas por quê? Pelo sangue de Jesus. O sacrifício do Senhor. Então não ofereça muitas vezes aquilo que você... Isso aqui eu tenho certeza que vai agradar a Deus. Senhor. Vai parecer o Caim, né? Imagina a mesa do Caim de frutas e verduras e da plantação da terra. Devia ser lindo. Eu imagino que ia ser algo e Deus dizer... Está bonito para você, mas para mim não. Me interessa de Abel. Então não é como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Né? Isso ele vai dizer para o próprio Samuel, quando vai na casa do Jessé. Passa tudo que é filho, é esse.
Está diante dos meus olhos o ungido de Deus, não é esse. Até que chega lá o mirradinho lá, o gentil aspecto, tal, pastor de ovelhas, né? E a palavra vai dizer, amados, que já chegando ao final, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Não, ele sabia bem disso. O Salmo 51, não precisa ir lá, Salmo 51 é o Salmo de Davi, exatamente por conta do pecado de adultério e homicídio. É depois que Natã o repreende. Este homem és tu, pequei contra o Senhor. Ele faz esse Salmo 51. O que ele vai dizer no Salmo 51? Em 2 versículos, só para os irmãos verem como o profeta ali está em consonância com o Senhor, com as coisas do Senhor, com tudo que está na palavra, não é invencionice. No versículo 16, Davi, nesse salmo que ele chora, que ele pede coração novo, espírito reto, não é isso? E que ele que ele renove a alegria da salvação pelo seu pecado. Ele vai dizer, por que não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Porque, irmão, cada sacrifício, sabe por quê? Era aquilo? Por causa do pecado. Nunca foi sacrifício que Deus quis. Você vai ver nos pequenos profetas lá, aqueles 12, quantas vezes o Senhor vai falar assim, eu requeri por acaso de você sacrifício? Você fica assim, sem entender, como assim? Deus que estabeleceu? É porque ele está falando, pecado não me agrada, filhinho. Isso aí é por conta do pecado. Não te compras em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, é o arrependimento. Hoje, não somos perfeitos, mas buscamos essa perfeição. E se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Está lá em 1 João. João não diz de forma alguma, fiquem pecando, porque nós temos um advogado, toda vez você vai lá falar com ele, está tudo certo. O sangue de Jesus justifica todo o pecado. Mas ele fala, se, é a partícula se, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E o sangue de Jesus, ele nos justifica, nos purifica de toda iniquidade. Mas é algo como uma queda, alguém escorregou na caminhada, e não uma prática, porque o próprio João vai falar isso, né? Que o servo de Deus não vive pecando. Ele não vive. Então, o profeta vai dizer para o rei isso. Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Nós vimos isso com Davi, no seu salmo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. A gente vai dar uma paradinha aqui, já terminando. Abertura do culto, Apocalipse 22. O pastor Sandro leu. De fora ficarão... Já estou vendo duas coisas aqui, que está dito lá. Os feiticeiros, rebelião é como feitiçaria. E os idólatras, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Apenas um parênteses para os amados. O porfiar, cuidado com esse verbo, porfiar, porque ele tem o lado bom e o ruim. Amém? Amém. O porfiar do Saul era insistir, obstinação em não obedecer ao Senhor. Era uma característica, inclusive, do povo de Israel do deserto. O Senhor vai dizer assim, um povo de dura cerviz. O que é cerviz? Essa parte aqui, ó, a nuca do animal. O animal que tinha dura cerviz, ele tinha dificuldade na questão do jugo, aquela canga que se coloca em cima do par de animais, para trabalhar. Ele era inflexível. Ele não cooperava com a obra, com o trabalho no campo que tinha que ser feito. Por isso que o Senhor chama o povo dele, os rebeldes, de povo de dura cerviz, de povo obstinado. Então, Saul, ele era porfiar por causa disso. Porque parece que ele tinha prazer
em desobedecer o Senhor. Já estava chegando nesse nível. Não foi a primeira vez. E Davi também errou. Todos erraram. Não é? Todos erraram. Todos os homens da Bíblia cometeram erro. Todos os homens da Bíblia. Você vai ver parte na Bíblia que o Senhor vai dizer assim para o profeta Jeremias: ainda que Moisés e Samuel, os dois juntos, viessem aqui suplicar por este povo, eu não os ouviria. Por quê? Porque eles não são perfeitos igual a Jesus. Só tem um Senhor, é Jesus. Quando Jesus intercede, o negócio muda. Se foi Jesus que intercedeu, é bênção. E Ezequiel vai dizer, ainda que Noé, Daniel e Jó, os três juntos, não é um de cada vez não, junta os três e vem fazer um apelo aqui para mim. Por favor, Deus, não maltrate, eu não os ouviria. De tão obstinado estava o povo no pecado. Então, o que o profeta Samuel está dizendo é exatamente isso. O porfiar aqui, nesse sentido, é negativo, porque você insiste, é obstinado em fazer o mal. Por que eu falo isso? Porque o Senhor vai usar o porfiar, lá em Lucas 13, por exemplo. Senhor, são muitos os que se salvam. Porfiar por entrar pela porta estreita. Esse porfiar aí é bom. Significa dizer que você, como crente, é inflexível quanto à sua caminhada. Eu vou buscar a minha salvação. Amém. Eu vou continuar no caminho. Eu não quero estar à margem do caminho. Eu não quero a porta larga. Todos os caminhos levam a Deus. A porta é Jesus. Eu tenho que passar por Ele. Amém. Eu quero achar pastagens do outro lado e águas verdejantes. Amém. É Jesus que fala, é a palavra do Senhor. Porfiar e por entrar, esforçai-vos. Quanto for para isso, seja obstinado. Mas para desobedecer o Senhor, não. Porquanto tu rejeitaste, estamos chegando ao final, a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Amados, a palavra de Deus diz em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Se eu tentasse fazer um paralelo aqui, eu diria, Deus o rejeitou porque Ele rejeitou Deus primeiro. Né? Não existe esse versículo, né, irmãos? Isso que eu estou dizendo. Mas, Deus rejeitou. Deus não rejeita, irmãos. Deus não vive, não é assim, se está salvo agora, não está salvo daqui a meia hora. Não é isso. Quando você ouve algo do tipo, Deus rejeitou, não tem mais chance, é porque você já rejeitou Deus há muito tempo. Você já apostatou há muito tempo. Porquanto, e o profeta vai dizer, você rejeitou a palavra de Deus, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Né? E nós sabemos que nós somos rei e sacerdotes. Vamos ficar coladinhos com o Senhor Jesus? Né? Amém. Vamos ficar juntinho dele, tentando ali. E quando nós falharmos, sermos como Davi, pequei, Senhor, me arrependo no pó e na cinza, né? Como foi lá o Jó. Ser assim, vamos ser sinceros, o Senhor se agrada. Sabe? O Senhor sabe das nossas limitações, está no Salmo. Não é? Não vamos fazer monumento para homem, não vamos exaltar homem. Toda honra, toda glória é só a Deus. Minha é a glória, a outra em não darei, diz o Senhor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Sempre atentando que pode ter certeza, nos momentos mais difíceis, vem a sugestão maligna dos amalequitas para te espizinhar e não deixar sair do vale. Só quem te tira é o Senhor. Amém. Busca o socorro dele. Né? Tirou-me de um charco de lodo, em algumas versões, de lama. Jesus mergulhou de cabeça. A gente estava lá embaixo, não tinha como sair. Areia movediça, 1 bilhão de metros abaixo do nível do mar. Ele mergulhou, tirou a gente. Tem gente que quer ficar por lá e tem gente que quer voltar para lá. Mas ele tirou. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe.